Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início, então, à última sessão do EADCA. A gente vai contar agora com a palestra da Elisama Campelo Santos. Então, ela é formada em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual do Amazonas e mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Atua na área de propriedade intelectual e inovação desde 2013 e atualmente é analista sênior na Inova Unicamp. E hoje ela vai conversar com a gente sobre propriedade intelectual e inovação na Unicamp. Ok? Muito obrigado. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde. Obrigada pela apresentação, Rodolfo. A gente vai fazer uma conversa aqui bem leve, descontraída, né, sobre esse tema aí que eu atuo já faz um tempinho. E a gente costuma falar que propriedade intelectual é um ramo que ou você ama ou você odeia, né? Então, eu amo trabalhar com propriedade intelectual, então vai ser uma conversa muito fácil de se fazer aqui. Se tiverem alguma pergunta ao longo da apresentação também, fiquem à vontade para fazer. A gente para e vai tirando as dúvidas aí que surgirem. Esqueci de clicar. Pode tentar. Então, eu coloquei aqui como ponto de partida como surge uma invenção, né? Então, hoje, praticamente tudo que a gente tem, qualquer tecnologia que a gente usa, envolveu um desenvolvimento e gerou uma inovação. E a invenção, ela geralmente surge, né, para resolver um problema que tem na sociedade, no meio que a gente convive. Então, acaba que a gente pesquisa para gerar um resultado que traga um benefício para a sociedade. Então, uma invenção pode surgir para resolver um problema específico, ou uma demanda de mercado, como a gente costuma falar, ou criar uma necessidade que aquilo não existia. Então, uma invenção pode surgir dessas diversas formas. E por que eu estou falando isso, né? Esse autor, ele costuma dizer que uma invenção ela é uma combinação de várias coisas para gerar uma coisa nova, né? Então, assim, sempre um conhecimento vai acabar sendo um impulso para um outro desenvolvimento, uma outra tecnologia. Então, acaba sendo ali tudo interligado. Então, no nosso dia a dia, a gente vai conviver com todas essas questões ali muito próximas e a gente, às vezes, nem percebe, mas por trás teve um desenvolvimento, uma solução que foi inspirada para chegar nisso. E aí a gente tem um dilema, né, que a gente costuma chamar, que é o que é uma invenção e o que é a inovação, né? Muita gente costuma dizer assim, eu inventei isso aqui, é uma inovação, né? A gente tem esse paradigma, né? Então, nem tudo que é inventado gera inovação. Porque a gente vai ver mais na frente, né, que a inovação tem um diferencial a mais em relação à invenção. Então, a invenção, como eu falei no slide anterior, ela surge por uma necessidade, por uma demanda, ou se cria a partir de uma observação. Então, aqui, né, a gente vê várias invenções, mas que, será que elas são, de fato, inovações? Então, a gente se questiona, né? Então, assim, será que seria útil eu ter um hashi com um ventilador para comer um macarrão instantâneo, por exemplo? Então, é uma invenção, porque houve um trabalho ali de criação, mas pode não ser uma inovação. Aí, por que a gente costuma falar isso, né? O que é inovação? Segundo o Manual de Oslo, a inovação é uma implementação de um produto significativamente novo ou significativamente melhorado.
de um processo, de um método organizacional, de marketing, práticas de negócio, em relação ao que já existe. Então, aqui, o manual de Oslo, ele classifica vários tipos de inovação. Então, a gente não vai abordar cada um tipo delas, tipo de inovação, mas as que estão aqui, essas palavras que estão destacadas, estão voltadas principalmente para patentes, que é um dos pontos principais da nossa palestra aqui. Então, para ela ser inovação, de fato, ela precisa ser absorvida pelo mercado. Aqui eu coloquei vários itens, né, várias marcas conhecidas, que eu acredito que não tem ninguém aqui que não conheça nenhuma dessas marcas ou já ouviu falar dessas marcas, produtos. São bem conhecidas, então, será que elas são invenção ou inovação, na opinião de vocês? O que vocês acreditam que seja? Vocês têm alguma palpite? Na época que eles criaram, que foram Isso, criados? hoje, Hoje não, mas você está falando na época que eles foram criados, se é inovação, invenção? Isso. Eu acho que é inovação. Tem mais alguém que discorde ou concorde com a professora? Eu acho que a inovação que o mercado absorveu. Muito bem. Então, aqui a gente tem diversos tipos de inovação, e aí cada uma delas, né, tem uma empresa por trás, claro, e cada uma delas tem uma proteção específica, que a gente também vai abordar aqui. E aí um ponto muito bem colocado é que todas essas que estão aqui, elas foram absorvidas pelo mercado. Então, diferente do slide anterior que tinha lá aquelas imagens, daquilo ali, nenhuma se tornou inovação de fato. Por quê? Para ser uma inovação, ela precisa necessariamente ser absorvida pelo mercado. Então, a gente lá na Inova costuma receber inventores que falam assim, eu tenho uma inovação. E aí a gente tem que quebrar esse paradigma do que é inovação e o que é invenção. Então, na Inova a gente analisa pela ótica da invenção e aí tem todo um trabalho para que ela chegue ao mercado e vire inovação. Então, esse é um dos paradigmas que a gente precisa entender e entender a diferença de cada uma. Então, possa ser que eu tenha uma invenção muito boa, mas ela não conseguiu chegar no mercado. Então, ela não vai ser uma inovação. Mas a Inova ajuda a pessoa a identificar se é uma invenção ou não? Como que é isso? Ou a pessoa... não precisa. Será que precisa? Precisa, porque senão no vídeo vai precisar. Não, a minha pergunta é porque você falou que a gente pode interromper, né? Isso. A ideia, então, como que, se a pessoa acha que o produto que desenvolveu é uma nova invenção, vai para a Inova ajuda a fazer essa pesquisa, porque a invenção tem que ter toda aquela, tem que mostrar que realmente é uma coisa nova que não foi feita anteriormente. A Inova dá esse apoio, a pessoa, o próprio pesquisador tem que fazer isso. Assim, a gente, mais à frente eu vou mostrar como é o nosso processo, mas só adiantando um pouquinho, a gente não participa desde o início, por exemplo. Ao longo da apresentação, a gente vai ter alguns conceitos e como que a Inova se encaixa nisso, mas, basicamente, a gente avalia se aquele desenvolvimento que já está pronto, que já foi feito, se é uma invenção. Então, a gente se tem como se proteger. Porque a gente vai ver aqui mais à frente também quais são os tipos de proteções que a gente tem dentro desse arcabouço da propriedade intelectual. Então, a gente avalia a partir do recebimento do desenvolvimento, ou seja, você desenvolveu o microfone, você tem ali
do microfone. A gente vai avaliar a partir desse ponto. E para trás a gente não tem como avaliar, mas a gente pode orientar vocês a direcionar aí o campo da pesquisa, por exemplo. Tá bom? Então, esse é como eu estava falando, é um paradigma, né, que muitas pessoas têm em relação ao que é invenção e inovação. Santos Dumont foi. Um inventor. E aí, a partir dele, né, de toda a invenção que ele fez, se tornou uma inovação, né, por meio das empresas que absorveram aquela tecnologia que ele desenvolveu. Apesar que tem um preconceito aí, né, de quem de fato inventou. Então, assim, a gente não vai entrar no mérito da discussão, Essa discussão. mas tem um ponto aí de quem inventou primeiro, né? Se foi realmente ele ou não. Mas, de fato, é um reconhecimento que se tem ao que ele desenvolveu. E aí, a gente vai entrar agora na área de propriedade intelectual. E a propriedade intelectual é um ramo do direito que envolve vários outros direitos, né? Ela é um arcabouço aí, enorme, onde cada uma desses tipos de propriedade, elas são reguladas por uma legislação específica. Então, hoje aqui, basicamente, a gente vai adentrar na área do direito autoral, falando sobre programa de computador, e da propriedade industrial, falando sobre patente. Nas imagens que tinha lá dos produtos que eu questionei se era invenção ou inovação, a gente viu vários produtos, né, de marcas e empresas diferentes, onde está abarcado pela propriedade intelectual e, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca, né? Então, ela está protegida aqui. E muito hoje, né, o que mais conta para a Coca-Cola é a marca do que a própria fórmula, né? Hoje, a fórmula, o modelo de negócio da Coca-Cola foi baseado no segredo industrial. Então, hoje a marca é mais forte do que o próprio segredo que está por trás da fórmula da Coca-Cola, né? Então, assim, é como que uma empresa pode se beneficiar de diversos ramos de proteção a partir desse conceito mais marca. Então, a Inova, né, ela atua nessas áreas, sendo forte, né, a parte de programa de computador e patentes, mas assim, a gente tem expertise para atender vocês nessa seara como um todo. Mas acaba que o grande direcionador é patentes e programa de computador. E aí, então, como eu falei, a propriedade intelectual, ela abrange todos esses direitos, né? E ela é o resultado de atividades intelectuais, ou seja, nós, né, cada um de nós aqui, temos a capacidade de pensar, de desenvolver algo, gerar um resultado. Então, para nos proteger essa nossa criação, essa nossa invenção, algum direito vai nos proteger. Então, é basicamente para isso que serve a propriedade intelectual. Então, eu vou entrar aqui um pouco na área do programa de computador e da patente. O programa de computador, né? O que é considerado um programa de computador dentro dessa área da propriedade intelectual? Ela tem uma legislação específica, né, que protege esse direito. Então, o programa é um conjunto organizado de informações, seja ela codificada, né, ou por uma linguagem natural, ou seja, eu escrevi ali um passo a passo e depois codifiquei isso. Então, a gente tem aí a denominação que se dá ao programa de computador, isso conforme a lei aqui que rege essa proteção.
E aí, o que é que essa proteção garante a quem é o autor desse programa, né? Então, ele protege apenas a expressão literal, ou seja, o código-fonte, a linguagem que está ali, o que está por trás de fazer, por exemplo, esse objeto funcionar. Então, eu tenho uma codificação específica que vai fazer o meu hardware funcionar, o meu software funcionar. Né? Então, é isso que o direito protege em relação ao programa de computador. O programa de computador ele é válido por 50 anos, né? A proteção dele se estende por 50 anos a partir da data de publicação ou criação. Então, quando a gente avalia, né, o programa de computador, a gente verifica se ele já foi publicado ou a data de criação. A partir disso, tem-se uma proteção de 50 anos para aquele autor ou grupo de autores. E a proteção do programa de computador, ela é estendida, né, em vários países pela Convenção de Berna, que é um tratado na qual o Brasil é signatário, então a gente vai perceber mais na frente que, diferente de um pedido de patente, acaba que a proteção que um programa de computador tem acaba sendo maior, né? Então, por conta desse tratado que o Brasil hoje faz parte, se eu faço um registro de programa de computador hoje no Brasil, ele vai ser válido nos 192 países que também fazem parte desse tratado. Né? Essa lista foi atualizada em 2020, então, por exemplo, Estados Unidos, se eu não me engano, a Argentina não faz parte desse tratado, assim como não faz parte de alguns outros. Então, essa uma possível proteção não valeria na Argentina, por exemplo. E aí, essas são as informações básicas de um programa de computador, sobre a proteção do programa de computador. Vocês têm alguma pergunta? E aí, o outro ponto, foco da nossa palestra aqui, é o que é uma patente, né, o que é uma patente. Então, a patente ela é um título temporário sobre uma invenção dada pelo Estado, né? Ou seja, cada país vai ter quem regula essa norma, dado aqueles que inventam novos produtos ou processos, ou fazem aperfeiçoamentos destinados à aplicação industrial. Então, a patente, né, o principal objetivo de um pedido de patente ou uma patente concedida é excluir terceiros que comercializem, vendam, reproduzam um objeto que é protegido. Então, se eu desenvolvo uma proteção e o meu concorrente, por exemplo, está usando aquilo indevidamente sem a minha permissão, eu tenho como acionar ele para impedir que ele use, venda, distribua ou importe, né? Então, ele não pode fazer nada sem o meu consentimento. E aí, o Estado dá essa permissão de eu impedir terceiros que usem, né, por um determinado tempo. Mas, em contrapartida, eu, como inventor, eu tenho que, no documento que é entregue, né, depositado, eu tenho que revelar toda a minha invenção, ou seja, eu não posso deixar ali no campo das ideias, né? Eu acho que isso aqui daria uma bela invenção, eu vou proteger a minha ideia. Não tem como, porque a gente vai ver os critérios e aí a gente percebe que um dos critérios é justamente esse, falar o que eu fiz para chegar naquela determinada invenção. Então, se eu não tiver descrito essas informações, eu não vou ter o privilégio de ter um pedido concedido, por exemplo.
E aí, uma pergunta que a gente sempre pergunta até puxando o gancho aqui da professora, é como que a gente sabe se o meu projeto, né, pode ser uma patente, né? Então, essa é uma pergunta que no meio acadêmico impera, né? Então, a gente vai descobrir aqui o que é possível fazer para identificar essas questões. E aí, a gente costuma dizer que o passo inicial para a gente saber se o que eu estou pretendendo desenvolver, de fato, vai ser uma invenção e uma possível inovação, é a partir de uma busca. Então, uma busca de anterioridade, uma busca em base de patente, artigos científicos e etc., é o passo número 1 aí para que a gente consiga identificar se o meu projeto é possível de ter uma proteção por meio de patentes, por exemplo. E aí o segundo ponto, né, dessa pergunta é: será que ele atende aos requisitos legais? E aí entra também um pouquinho da pergunta da professora, é que a Inova, nesse papel, vai auxiliar a identificar esses requisitos. Então, a busca, né, hoje, as bases patentárias, elas são uma fonte gigantesca aí de informação tecnológica, porque através dos pedidos de patente, seja os que são depositados no Brasil ou no exterior, a gente tem ali um direcionamento, né, para quem lê um pedido de patente, o que está sendo desenvolvido, o que está vindo de tecnologias emergentes e que podem ser ali o meu start para eu desenvolver algo novo ou melhorável, já que a patente, né, ela protege os desenvolvimentos, sejam eles novos ou aperfeiçoamentos, que ali a gente vai ver mais para frente que elas recebem denominações diferentes. E aí a busca, né, que é para saber se o meu projeto, né, cumpre esses requisitos, a gente inicia por uma busca, seja pelo Google, por exemplo. Hoje o Google aí é uma fonte gigantesca de informações. As bases de artigos, né, a gente sabe que o Brasil é um dos tops aí de publicação científica, então tem muita informação sendo compartilhada de desenvolvimento e etc. E as bases eletrônicas de pedido de patente, sejam elas gratuitas ou pagas, né? Então, aqui, algumas gratuitas, né? A gente colocou o INPI, que é a base brasileira, ou seja, tudo que é depositado no Brasil, a gente consegue, através de buscas, estratégias de busca, identificar o que é que está sendo desenvolvido. O SpaceNet, que é basicamente a base europeia, né, de pedidos de patente, e o SBTO, que é dos Estados Unidos. As bases comerciais, a gente colocou aqui o Orbit, que quem é aqui vocês que são alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente, pelo convívio na Unicamp, a gente tem acesso a essa base que ela é paga, mas por conta da universidade ela tem esse acesso gratuito. Então, é uma base muito ampla, com muita informação. Então, a gente consegue ter aí um ponto de partida para verificar se o meu desenvolvimento pode já não estar sendo antecipado ou se de fato eu tenho algo totalmente novo. E aí, como qualquer coisa que a gente faça, né? A gente tem restrições, a busca, a principal limitação dela é a fase de sigilo dos documentos, porque um pedido de patente, após depositado, ele fica 18 meses em sigilo. Então, possa ser que a minha base de desenvolvimento, até o momento, ainda não tem nada, mas possa ser que
alguém já desenvolveu, está em sigilo e a gente vai acabar sabendo isso só depois desses 18 meses. Então, aqui é as fontes principais de prospecção tecnológica. Pode falar. Nessa base de sigilo, depois da patente você tinha falado que a gente expor todos os passos, então não vai ter sigilo nenhum. Por que manter essa parte de sigilo? O sigilo ele serve justamente para resguardar quem está fazendo o depósito e pode ser uma estratégia, por exemplo, eu não tenho todos os meus testes realizados, por exemplo, mas eu já quero garantir a minha data de prioridade. Eu deposito um pedido. Dentro da nossa legislação, a gente tem a chamada, em outras legislações, a gente tem a chamada reivindicação de prioridade. Então, dentro de um período, né, que vai um ano, eu posso entrar com a complementação daquele pedido. O pedido anterior ele é arquivado, e aí eu tenho uma proteção mais robusta, mas eu garanti a minha prioridade, que foi um ano atrás, 8 meses atrás. Então, pode ser uma estratégia. Então, o sigilo é justamente para isso, porque aí a gente volta ao conceito do que é uma patente. A patente, o principal objetivo dela é impedir terceiros que usem, comercializem, modifiquem aquele meu objeto. Então, se eu não quero que isso aconteça, né, o meu concorrente que pode estar ali me espionando, né, um possível concorrente espionando o que eu estou desenvolvendo, eu posso fazer a minha reivindicação de prioridade, em seguida desenvolver, apresentar mais informações e ter um pedido mais robusto. Então, é basicamente que serve isso. E todas as legislações, inclusive a do Brasil, tem esse período de 18 meses. Nesse período, as agências, as autoridades, não sei, estão verificando a validade do seu pedido? Ainda não. Nesse período, ela está em sigilo. No caso do INPI, que é o órgão brasileiro que faz toda essa análise, ele só recebeu o nosso pedido. E aí, até 36 meses, o depositante, né, no caso, aqui vai ser a figura da universidade, solicita o exame. Então, se a gente não solicitar o exame, o pedido está ali numa prateleira. A gente solicitou o exame, inicia os processos internos de análise. Aí é que vai ser feita toda a parte de verificação se cumpre requisitos e essas coisas. Mas até então, esses 18 meses é só para resguardar quem está requerendo aquela proteção. E nessa solicitação inicial você precisa fornecer todos os detalhes? Precisa. A não ser que seja uma estratégia, eu não tenho todas as informações, mas eu já tenho informações preliminares, por exemplo, que garantem ali uma proteção específica, mas eu quero dar mais robustez àquela proteção. Eu, dentro do período, entro com a reivindicação de prioridade, e aí sempre o pedido anterior vai ser derrubado e o que vale é o que está mais complexo. E aí, digamos, se eu perco, se passa esse período e eu desenvolvo, aperfeiçoo mais essa invenção, a gente tem o chamado certificado de adição, que é como se fosse um braço a mais daquele desenvolvimento inicial. Mas aí tem umas regras que a gente não vai detalhar tudo aqui, mas a gente fica à disposição também para auxiliar vocês. Mas é interessante esse tipo de proteção, porque é uma proteção que você meio que não está público. E
Depois, hoje em dia, tem muita área que o pessoal tem muita gente trabalhando em paralelo. E aí, nesse inteirinho, outro também entra uma solicitação. Como que desempata? Vale quem depositou primeiro. No Brasil, vale quem depositou primeiro, ou seja, eu depositei o pedido. Mesmo não estando publicado o... Isso, mesmo não estando publicado, vale quem depositou primeiro. Digamos que eu tenha depositado dia 22 de agosto, dentro do meu campo tecnológico, um campo específico. Um outro concorrente meu fez o depósito hoje, dia 26. Dentro do mesmo conceito, tudo igual. Quem vai ser considerado o primeiro vai ser o do dia 22. A gente tem um exemplo aqui que dá essa noção dessa questão. E aí, aqui eu voltei, né, àquela questão, a gente verifica alguns requisitos para um pedido de patente, né? Como eu falei, o título de patente ela é uma propriedade temporária que, para o pedido de patente, ela dura 20 anos para a patente de invenção e 15 anos para modelo de utilidade. E aí, não sei se vocês se recordam, claro, o programa de computador é 50 anos. Então, assim, dependendo do desenvolvimento, qual é a estratégia melhor? Eu proteger isso por patente de invenção, por exemplo, ou também ter uma combinação, eu também tenho uma possível proteção por programa de computador. Eu vi o portfólio da FEC que a gente tem lá na Inova, né, que passou pela Inova. A gente tem bastante método que foi protegido por patente e também tem o programa de computador atrelado a esse método. Então, quando a gente recebe a comunicação, a gente acaba vendo essa análise de quais possíveis proteções a gente tem. Então, eu verifiquei lá que a gente tem uns casos específicos assim, que tem tanto um pedido de patente atrelado com o programa de computador. Então, aqui a patente, né, ela é temporária, atribuído àqueles que inventam ou aperfeiçoam. Então, se a minha invenção é totalmente nova, não tem nenhuma outra similar, ela vai ser uma patente de invenção. Agora, se eu estou desenvolvendo um aperfeiçoamento de algo que já existe, eu tenho um modelo de utilidade. Exemplificando aqui, né? O celular é uma patente de invenção, o ferro elétrico, não sei se vocês já perceberam que o ferro tem dependendo do ferro ou da marca, tem uma bordinha que não deixa, por exemplo, o botão passar naquela parte metálica. Aquilo ali foi um modelo de utilidade. Então, o aperfeiçoamento, o ferro já existia, mas o aperfeiçoamento foi em cima de uma função, né? Então, a proteção que recaiu sobre isso foi o modelo de utilidade. E é sempre destinado à aplicação industrial. Ou seja, a gente vê aqui os requisitos, né? Que é novidade, atividade inventiva, né? Ou ato inventivo, que é para o modelo de utilidade, e aplicação industrial. E aí, não é um requisito, mas é fugiu a palavra agora, mas é uma obrigação revelar o desenvolvimento, ou seja, eu não posso depositar uma ideia, né? Então eu tenho que ter um resultado ali, mesmo que preliminar, eu tenho que apresentar esse resultado. Então, é uma condição, eu lembrei a palavra. Eu tenho os 3 requisitos que são obrigatórios e uma condição é a
revelar o determinamento que o termo técnico é chamado de suficiência descritiva. Então, aqui, esses são os requisitos para eu ter uma proteção por pedido de patente ou modelo de utilidade. Ter novidade, atividade inventiva, no caso de PI, ato inventivo, no caso de MU, e aplicação industrial, e a suficiência descritiva é essa condição. Aí, eu questiono, será que é possível eu patentear uma descoberta ou uma ideia? O que é que vocês acham? Se é possível ou não? Acho que é possível, sim. Eu tive uma ideia que você tem condições de virar um produto, né? Eu não sei se vocês sabem qual é essa plantinha aqui, mas eu acho que tem noção. É o chamado carrapicho. É o que foi o direcionador para fazer o velcro. A descoberta é justamente identificar algo que é da natureza. Tá ali, por uma observação, eu identifiquei que aquilo serve para isso. Então, foi o engenheiro George Maestral, quem desenvolveu isso. Então, a partir de uma observação, ou seja, de uma descoberta, ele chegou numa ideia que se concretizou em um produto, né? Então, diferente da ideia concretizada, a descoberta, ela não é passível de proteção. Agora, se a partir daquilo eu faço um desenvolvimento, eu tenho a possibilidade de ter uma proteção requerida, seja por patente, modelo de utilidade ou um certificado de adição. Então, o engenheiro... Como? Esse objeto que é patenteado. Isso, ele identificou da natureza, né, que essa espécie de planta, aqui ela é como ela é, isso aproximada, ela tem esses ganchos, então ele observou que acho que ele estava andando pela mata, aquilo grudou na roupa, e dali ele teve uma ideia que se concretizou num produto, né? O velcro em si, hoje é uma marca, né? O produto já caiu em domínio público, então você vê várias marcas que produzem essa fita que se prende e desgruda aí de um lado e outro, né? E hoje o que vale mais é a marca, que é a velcro. Então, a descoberta é o que está ali já... Estava caminhando, vi aquilo, eu descobri, né? Aquilo ali não pode ser patenteado. Agora, a partir disso, fiz pesquisa, desenvolvimento e cheguei no produto. Aí sim eu posso requerer uma proteção. Então, a legislação brasileira, né, ela elenca o que pode ser patenteável e o que não é patenteável. Produto aí que você disse também é sinônimo de protótipo? Como? Produto é sinônimo de protótipo, nesse caso, assim, eu tive a ideia de desenvolver um protótipo, estava vendo? Sim, sim. Se eu tive a ideia e demonstrei por simulação, Também. Porque para o INPI eu não preciso apresentar o produto pronto, por exemplo. Na universidade, o fim da universidade, né, a atividade de fim da universidade não é ter um chão de fábrica daquilo, mas a nível de bancada, a nível de simulação, eu ter resultados que validam o meu desenvolvimento, isso é aceitável. Porque a gente sabe que para chegar no mercado, eu vou precisar escalonar, vou precisar fazer adaptações no processo produtivo, mas que vai ser aplicado industrialmente. Então, por isso que a legislação permite apresentar
fotos de protótipo ou simulações, ela aceita como parte da suficiência descritiva. E aí, na legislação, né, na lei de propriedade intelectual, a gente tem o que não é patenteado. Então, descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, ou seja, só a ideia, e um programa de computador em si, ou seja, desenvolvi um software para retirada de dinheiro no caixa eletrônico. O software em si, ele não é passível de proteção por patente. Agora, se eu tiver um método por trás disso, né, que me traga um aperfeiçoamento técnico, aí ele pode ter uma proteção por patente, né, uma proteção casada. Não, mas se você fala métodos matemáticos, não é patenteado. Não são patenteados. Mas às vezes o modelo matemático, você tem um modelo matemático que resolve o problema, e aí como que fica? Como que a gente classifica? Dentro da nossa legislação, ele não é patenteado. Não, por patente ele não vai ser. Ele entra lá no direito autoral, por exemplo. A proteção por direito autoral. No programa de computador. O programa de Logo no início. O programa de computador ele vai ser protegido pelo registro, mas ele só vai proteger a linguagem, a codificação. Ele não, a patente não. A patente para ela ser protegida, ela precisa ter os 3 requisitos, que é a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. Ou seja, um programa de computador em si, ele não vai ter uma aplicação industrial. Ele vai servir para aquela função. E aí, por isso que a proteção sobre o programa de computador é o registro do código-fonte, por exemplo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Agora, se muda a linguagem, não é mais protegido? Se mudar a linguagem, a gente pode fazer o registro desse novo programa a partir dessa linguagem. Tanto Mas é aí outra pessoa pode fazer também. isso. Ou seja, tudo igual, só mudou a linguagem. Tem 2 registros. Isso. Aí o que acontece, né? Se você não, ele tá infringindo o meu direito. Aí eu recorro ao INPI para que ele avalie se de fato está sendo infringido ou não. E aí, para valer o direito, né? Assim, são coisas já mais complexas, né, do que a gente está abordando aqui, mas tem essas questões por trás de qualquer proteção. E Por aí, isso que vocês recomendam, né? Se realmente tem alguma ideia nova no programa, a gente patenteia a ideia, quer dizer, a ideia não, o produto, quer dizer, o conceito, né? o programa de computador pode ter um método envolvido. Então, ou seja, o método, patentear o método. isso, patentear o método e ter uma proteção casada, né, a gente chama, que é proteger o método que é novo, que é inventivo e vai ter uma aplicação industrial, e o software que vai, de fato, auxiliar naquele desenvolvimento. Então, assim, depende de análise, nem sempre um programa de computador vai ter um método, nem sempre um método tem um programa de computador. Então, assim, precisa ser analisado bem ao pé da letra para a gente ter, ao final, uma proteção que vai ser concebida. Né? E da Inova encara com duas atividades independentes, ou vocês fazem tudo. Quando se trata de método e computador e o programa. Quando a gente recebe, por exemplo, uma comunicação que a gente identifica que é um método algoritmo, a gente sempre orienta também a fazer o registro do programa de computador. Aí entra com uma comunicação também de programa de computador. Mas aí a gente analisa para ver se... Ou, por exemplo, a gente recebe a comunicação de programa de computador, mas a gente identifica que tem um método. Aí começa a análise do método.
Então, sempre depende do material que a gente está recebendo para conduzir toda a análise. E você vai falar depois que tem um tempo, por exemplo, de publicação, quer dizer, quando você tem um algoritmo, você vai falar isso também, né? O software em si, eu posso publicar, né, se eu não revelar toda a minha lógica do meu programa de computador, por exemplo, só falar o que ele faz, não falar, não explicitar o código dele, por exemplo, de uma revista, numa publicação, eu posso fazer o registro dele que não vai ter o chamado período de graça. A gente vai falar aqui. Mas a patente, por exemplo, se eu publico isso antes, eu vou ter um tempo para requerer aquela proteção. Já chega lá. Então, esses são os principais temas que não são considerados invenção pela nossa legislação. Então, aqui a gente tem 9, na verdade, itens que não são considerados invenção nem modelo de utilidade, ou seja, eu não posso ter uma patente nem um MU. Então, tudo que recai sobre essa seara aqui, ela vai estar protegida por um outro direito, que não vai ser o de patente. E aí, qual é a diferença, né, entre eu, que sou inventor, e o titular do pedido de patente? Por que essa questão é importante a gente entender, né? O inventor é uma pessoa física, né, eu, você, qualquer pessoa, que pode ter numa patente vários inventores juntos, ou eu sozinha fiz aquela invenção. Então, o inventor é quem, de fato, fez aquele desenvolvimento. Aqui no nosso caso, né, vai ser docente, aluno, pesquisador, essas pessoas vão figurar como inventor. E o titular, né, o titular da invenção, o titular do direito, e que vai ter as obrigações junto aos órgãos, é chamado depositante, ou seja, é quem de fato vai trabalhar para garantir que aquele direito, ao final, seja concedido, que no nosso caso é a própria universidade, ou seja, é uma pessoa de direito privado, né? Então, é a universidade. Então, em uma outra universidade, só vai mudar o nome da universidade. Por isso que a gente vê aí, hoje, Unicamp, USP, Unesp, como uma das universidades que mais depositam patentes no Brasil, por exemplo. E quem são os inventores que estão apelados a essas proteções? Milhares. Então, essa é a principal figura que a gente tem no pedido de patente, né? Inventor e titular. O inventor, a contribuição dele é o desenvolvimento, fazer que aquilo se torne tangível, né? O lado da universidade é justamente garantir, fazer os pagamentos, solicitar exame para que, ao final, o pedido seja concedido e isso possa ser explorado por uma empresa, alguma coisa assim. Então, por isso que a gente sempre traz aí essas figuras que, sempre no pedido de patente, vocês vão ver lá. Inventores, titular do direito. Então, quem são essas pessoas? É por isso que a gente aborda sempre essa questão. E patente mundial, será que existe? Vocês já ouviram falar essa expressão? Eu quero ter uma patente do mundo. Será que isso é possível? Diferente do programa de computador, a patente ela tem o princípio do território, né? Ou seja, onde eu depositei o meu pedido é onde aquela proteção vai valer. A gente viu que o programa de computador, se eu deposito aqui, ele é válido em 192 países por causa de uma convenção. O pedido de patente, ele vai ser válido somente aqui
no território brasileiro. Aí a gente retoma lá aos requisitos, né? Novidade, atividade administrativa e aplicação industrial. A novidade, ela precisa, o meu pedido, ele precisa ser novo no mundo inteiro. Não pode existir nada igual no mundo inteiro. Mas o meu pedido vai ser novo, né? Vai ser depositado e só vai valer no Brasil. Então, assim, é um princípio que vale para qualquer, nas outras legislações, ou seja, o que é depositado lá na China, se não for requerido a proteção aqui no Brasil, só vai valer lá na China. Mas e aqui eu vou poder explorar isso livremente, sem infringir o direito do chinês. Assim como tecnologias que são protegidas aqui, o chinês vai lá e usa, porque certamente ou não foi solicitada a proteção também naquele país específico. Só uma dúvida pelo que você está falando aí. Então, nesse caso, eu só posso registrar, né, patentear em um país. Se eu tentar patentear em outro país, não, eu vou dizer, eu tenho que patentear a sua ideia na China e feita aqui no Brasil. Então, na China, eu não consigo patentear. Isso. Mas eu consigo explorar a sua ideia. Isso, exatamente. Uhum. Então, e aí eu consigo ter o meu pedido, minha patente depositada em outros países a partir de um tratado que existe, que é o chamado PCT, né? Tratado na matéria, não vou lembrar o termo específico, mas a sigla é PCT. Então, o que acontece? Eu deposito o pedido no Brasil, entro com a minha prioridade no Brasil e quero também ver que o meu mercado é Estados Unidos e Europa. Eu tenho um tempo, um prazo para fazer esse depósito, então, após 12 meses, por exemplo, eu posso entrar via PCT, que é um tratado que foi criado para flexibilizar essa proteção em outros países. Por quê? Uma proteção nos Estados Unidos, independente, ela é muito mais cara do que um pedido depositado no Brasil. Então, além de ser em outra moeda, ter que ter agentes específicos para representar aquele depositante, né, o titular, se torna mais caro. Então, esse tratado veio justamente para isso, para fazer com que se tenha a possibilidade de ter a proteção em outros países. Então, pode falar. E aí, outra coisa que me veio agora. Você falou anteriormente sobre a questão do sigilo dos 8 meses. Nesse caso, também tem a questão do sigilo? Tem, igual. E aí, como que se organiza isso entre países? Porque, por exemplo, eu estou patenteando no Brasil, mas eu não sei que você patenteou nos Estados Unidos. Submeteu mais ou menos uma ideia similar nos Estados Unidos há 10 meses atrás. Como é que se faz para organizar isso? Então, os bancos de patentes vão ser essa base, né? E aí, lembra que, acho que foi o Rodolfo que perguntou que, a partir desse sigilo já está sendo analisado? Não. Eu vou ter um período para solicitar a análise daquele meu pedido, que é 36 meses. Por quê? Nesses 36 meses, os pedidos que estavam em sigilo já saíram de sigilo. E, a partir do momento que eu deposito, tudo que está para trás é considerado estado da técnica. Ou seja, o meu pedido ele vai ser avaliado da data que eu depositei para trás e não para frente. Não sei se ficou claro, mas eu tenho uma figura à frente que vai dar para explicar melhor. Mas quando eu deposito um pedido, a minha tecnologia ela tem que ser superior ao que está para trás, desenvolvimento anterior. Por isso que é busca de anterioridade, ou seja, o que já está revelado que difere da minha proteção. A minha proteção a partir do depósito, ela vai ser, pode ser que venham outras tecnologias mais avançadas que a minha, mas a minha vai ser considerada uma anterioridade para uma próxima que vem. Então, sempre uma tecnologia ela é avaliada com o que tem para trás e não para frente.
é uma dúvida que alguns inventores têm, né? Ah, o INPI demora 8 anos para fazer a análise da patente. Ele está avaliando com base no conceito de agora. Não, ele está avaliando no conceito de 8 anos atrás. Sempre de 8 anos. Da data do depósito para trás. E aí, então, se eu deposito um pedido no Brasil, ele só é válido no Brasil, a não ser que eu entre com um pedido via PCT, que aí me garante uma proteção após 30 meses. Eu tenho a opção de escolher em que país eu devo entrar. O PCT é um marco para a gente ganhar um tempo para fazer aquele pedido, para ter, por conta do preço, que é caro, né? Ainda mais se for, por exemplo, um empreendedor, nós, universidade, né? Que não temos tantos recursos para bancar tantos pedidos no mundo afora, acaba sendo por estratégia onde, de fato, eu quero requerer aquela proteção. Então, esse tratado ele permite ter um tempo maior para fazer uma análise, para verificar se, de fato, vale a pena eu explorar essa tecnologia em determinado país. Por exemplo, a Embraer. Será que seria, um exemplo da Embraer, será que seria vantajoso ela fazer pedidos de patentes no Brasil? Certamente não. Por quê? A gente não tem muitas empresas que fabricam avião no Brasil, a não ser ela. Então, por que eu vou querer bloquear um concorrente se eu não tenho concorrente? Então, geralmente, ela vai entrar onde está o concorrente dela, que é nos Estados Unidos. Então, a Embraer, a maioria dos pedidos dela é via Estados Unidos, porque lá tem a Boeing, tem outras fabricantes de aviões, de peças de aviões. Então, para ela vai ser mais vantajoso ela bloquear concorrentes lá do que bloquear aqui. Então, é basicamente esse que é o conceito aí do território, né? Então, se eu quiser ter uma patente nos Estados Unidos, ou eu entro no Brasil e depois reivindico a prioridade via PCT, ou entro diretamente lá nos Estados Unidos. Só que aí isso encarece absurdamente o pedido. Então, não existe o conceito patente mundial. Ela é territorial. Daí outro dilema que a gente tem na universidade é publicar ou proteger. A gente sabe, né, que nós universitários, vocês aí que já estão nessa vida, eu já passei aí também por alguns períodos, a gente sabe que tem a obrigação de apresentar trabalhos para serem publicados e que muitas vezes é um resultado que tem um potencial enorme de gerar uma invenção e inovação, mas acaba que precisa ser publicado. Então, a gente tem esse dilema, né? O que é melhor, publicar ou proteger? E aí, a gente costuma falar, né, que esse dilema, ele não precisa ocorrer, aí a gente vai explicar aqui o porquê, mas tanto a publicação quanto um pedido de patente, se for algo que tenha os requisitos, eles podem coexistir, só que tem regras para que eles coexistam. Então, a regra né, o que a gente prioriza? Protege primeiro, publica depois. Por quê? A gente sabe que a informação de um artigo, de uma publicação, ela gera um conhecimento. Então, outras pessoas, a partir daquele seu conhecimento, podem aperfeiçoar ou desenvolver algo novo e gerar uma proteção logo em seguida. Então, a gente acaba por priorizar, proteger primeiro e publicar depois. Aí, como eu falei, né, que após o depósito, a pesquisa, né,
ela é uma ferramenta estratégica tanto para auxiliar pessoas, que empresas absorvam essa tecnologia, de fato gerem a inovação, que é o que a gente espera aí desse cenário, mas se não der para proteger e antes de publicar, a gente tem aí um artigo na legislação que nos garante aí uma flexibilidade. Daí, todas as defesas que são hoje defendidas na universidade, elas têm podem ser fechadas, porque para o INPI conta a data que eu defendi aquele meu trabalho, né? Por exemplo, de uma tese de doutorado, de uma dissertação de mestrado. O dia que eu depositei é o dia que aquela concepção, aquela tecnologia veio se tornar pública. Então, se eu faço a minha defesa em sigilo, eu apresento aquilo em sigilo, para o INPI é válido, desde que eu tenha um documento que certifique que aquilo foi em sigilo. Então, hoje, aqui na Unicamp, a gente tem uma resolução específica que garante que meu desenvolvimento, minha tese, dissertação, seja sigilosa, e aí a gente não perde o chamado período de graça. A gente acaba se resguardando, né, para não perder aí o critério de novidade, por exemplo. E aí não deu para eu não publicar aquela informação. E o que a gente faz, né? A gente tem o chamado período de graça. Então, um exemplo aqui que eu trouxe digamos que eu publiquei o meu pedido hoje, ontem, né, na verdade, eu já pensei, publiquei o meu trabalho, meu desenvolvimento, dia 25/8/2022, mas eu não tenho conhecimento do que precisa ser feito para proteger aquilo. Passou um ano e eu não fiz nada, né? Digamos, a legislação brasileira, ela garante o chamado período de graça, que a partir da data de publicação, eu tenho 12 meses para entrar com o pedido de patente. Ou seja, a minha data limite, vou voltar aqui, a minha data limite seria 25/8/2023 para eu publicar, para eu entrar com aquele depósito. Então, esse seria o máximo de tempo que eu tenho pela legislação para entrar com o pedido, porque se eu entro com um pedido, digamos que passou tudo isso, eu só consegui fazer o depósito do meu pedido no dia 30/8, só que eu publiquei toda a informação um ano atrás, mais de um ano atrás. Essa publicação aqui, ela vai ser considerada anterioridade para cá, para o meu, mesmo que a publicação seja minha, mesmo que eu seja o autor daquela informação. Tudo que tiver publicado aqui vai ser considerado impedimento para isso aqui. Então, eu não vou conseguir garantir o requisito da novidade, mas mesmo que, digamos, foi só parcialmente que eu publiquei as informações aqui. Provavelmente a gente não vai ter atividade inventiva, porque o INPI lá no momento do exame pode considerar que o que está aqui informado é óbvio para que eu consiga alcançar o que eu depositei. Então, a gente acaba perdendo uma possibilidade de proteção por pedido de patente. Então, tudo que está para trás seja da minha data limite ou da data do depósito real, é considerado estado da técnica. Então,
ela fique, apesar de ela ficar em sigilo aqui, o que está para trás é considerado o estado da técnica, ou seja, sempre ela vai ser avaliada com o que está para trás, não com o que vem depois. Então, por isso que a gente chama lá de busca de anterioridade. E aí o sigilo, a partir da frente, daqui, né, o pedido ele se torna uma referência, ou seja, sempre que uma tecnologia nova surgir, ela é sempre avaliada, o que existia no momento para trás dessa tecnologia. Então, ela subtende que uma tecnologia ela vai sendo melhorada, adaptada ou totalmente disruptiva. Né? Aí a gente retorna lá o conceito inicial que as invenções elas são uma união de conhecimentos que geram ali um novo resultado. A data de publicação é, de fato, a data que foi publicada pelo periódico ou a data de submissão ao periódico? A data de publicação, que ela se tornou pública para qualquer pessoa. E aí, aqui, um ponto a destacar é que, se, digamos, eu apresentei isso num congresso e expus, né? Eu estou expondo aqui a minha tecnologia, estou falando. E digamos que alguém esteja gravando, isso também vai ser considerado para o estado do período de graça. Por quê? Para o período de graça vale, acho que tem aqui tudo que for publicado, oral, qualquer informação que esteja pública, ela vai ser considerada período de graça. Então, são essas as questões envolvidas. Então, se já tiver sido publicada, né, a gente sempre lembra, né, que a novidade é um dos requisitos, né, no caso de patente, e a recomendação é sempre proteger primeiro e publicar depois. Porém, se já tiver sido publicada, lembrar sempre, a partir da data de publicação, eu tenho um limite de 12 meses. Ou seja, então, já tenho, por exemplo, já passei pela minha qualificação, já tenho resultados preliminares ali. Vou consultar a Inova para verificar se eu já consigo, a partir disso, proteger ou o que eles vão me orientar. Então, sempre que tiver aí, a gente fica à disposição, né? Eu vou apresentar os nossos canais e sempre que tiver uma dúvida, nos consultar para verificar se é possível ou não proteger, né? E aí, eu coloquei aqui que isso varia de país para país, ou seja, Emirados Árabes, por exemplo, 6 meses. Estados Unidos, ele considera 1 ano. União Europeia, 6 meses, ou seja, se a gente retoma sempre conceitos, né? A gente fala que a propriedade intelectual, esses vários conceitos que se interligam ao longo de qualquer etapa que a gente estiver. A gente lembra que o pedido ele é territorial. Se eu depositei considerando que eu tenho um período de graça, possa ser que se eu requerer essa proteção na Europa, por exemplo, o meu período de 1 ano cai para 6 meses. Então, por isso que a regra é protege primeiro, publica depois, porque pode ser que o meu potencial que vai absorver aquela tecnologia seja na Europa, mas eu publiquei aqui no Brasil e já passou 6 meses, eu nem tenho como mais requerer lá na Europa. Então, acaba perdendo uma fatia de mercado. Então, por isso que acaba sendo aí estratégia de onde seria os meus potenciais exploradores daquela tecnologia. Os Estados Unidos são 12 meses também. A regra é praticamente igual aqui à do Brasil. E vocês chegaram no desenvolvimento, viu que aí já percebeu que tem novidade, pode ter atividade inventiva, o que eu faço a partir disso, né? Então, por onde que a gente começa essa jornada, né?
Então, eu antecipei um pouquinho ali. A Inova é o canal para que vocês possam apresentar esses desenvolvimentos. Né? Hoje, nas nossas bases, tem comunicações tanto para invenção como para programa de computador, auxilia também, né, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Muitas vezes, um grupo de pesquisa se une com um grupo de pesquisa de outra universidade. Qual é a orientação a ser seguida quanto a isso, né? Então, hoje no nosso canal a gente tem praticamente informação para tudo, para alguma dúvida que vocês tiverem, vai ter uma resposta lá. Então, aqui, né, eu foquei basicamente na comunicação de invenção, que é para um pedido de patente, ou seja, eu fiz uma tecnologia nova, desenvolvi um processo novo, tenho uma composição nova de um determinado produto, eu faço uma comunicação de invenção. E aí, só explicando um pouquinho do processo da Inova, né? A partir do momento que a gente recebe uma comunicação de invenção, o nosso processo dura em torno de 4 meses. O que isso significa? Só faça uma busca, verifique se cumpre os requisitos de qualidade. Eu não sei fazer isso, não sei nem para onde é, mas eu vou buscar a orientação na Inova. Então, quando a gente recebe essa comunicação, a gente faz todo o processo de análise. Então, vocês podem ter feito uma busca prévia ou podem não terem feito, mas a gente vai fazer e vai procurar a melhor definição de proteção para aquilo que vocês estão fazendo, de forma que lá ao final de 4, 5 anos, é o tempo que tem agora para dizer se aquilo de fato é um direito garantido ou não, que ao final de todo esse esforço a gente tem a patente concedida, né? Porque a concessão da patente é de fato o direito concedido. Antes, quando a gente só tem o depósito, ele é uma expectativa de direito. Então, na Inova, a gente faz essas são basicamente as etapas que ocorrem no processo, né? Então, a gente faz desde a análise, do entendimento da tecnologia, faz busca de anterioridade, mesmo que vocês ou tenham feito ou não tenham feito, a gente faz a busca de anterioridade para ver, de fato, se cumpre os requisitos. A redação também do pedido é feita por nós, assim como o depósito e manutenção. E aí, uma das etapas que a gente implementou já faz 3 anos é uma análise de mercado, ou seja, já direcionar aquela tecnologia ao final do depósito para uma possível empresa. Então, é uma parceria conjunta entre a equipe de TI, transferência de tecnologia, que desde o momento que recebe a comunicação, já avalia para verificar um potencial interessado, porque a gente sabe que a invenção ela só se torna inovação se ela chegar no mercado. E quem pode fazer com que isso chegue ao mercado? Uma empresa interessada. Então, a Inova trabalha para que isso de fato aconteça. Dá todo esse suporte para que isso aconteça. Aí a gente tem também o programa de computador, né, que é a comunicação específica. Caso, né, como eu falei no início, se enviar um programa de computador, mas a gente identificar um método, a gente pode ter uma proteção ali em duas estratégias, né? Tanto do método por meio de patente, quanto do programa de computador em si. Aí aqui tem outros canais, né? Que eu estou fazendo desenvolvimento conjunto com seja empresa ou instituições parceiras, a gente tem como
auxiliar, ou se for com outra universidade. Análise de bolsa, né? Tem projetos aí que tem bolsa de estímulo à inovação, então, para o docente, né, indica quem são os bolsistas que vão fazer determinadas atividades. Claro que tem mais regras, tem que ter uma empresa envolvida para que conceda essas bolsas, e aí a Inova faz essa parte de análise, e a comunicação de spin-off, que é, por exemplo, eu desenvolvi uma tecnologia e quero empreender a partir dela. Então, a forma como isso é tratado na universidade é por meio da criação de spin-offs. E aí eu trouxe um caso, né, de uma tecnologia que fez todo esse caminho, toda essa jornada de inovação. Ao final, o professor e o aluno, né, de doutorado, eles licenciaram essa tecnologia e vão inserir isso no mercado. Então, todo esse que a gente tratou aqui na palestra, né, a gente consegue ver através desse case, que é um fármaco, né, que eles desenvolveram. A empresa, eles criaram a empresa. Hoje a política da inovação, de inovação da Inova, permite que o professor docente tenha uma empresa. Então isso já está desenhado dentro da universidade. Então é possível empreender a partir de uma tecnologia de dentro da universidade. Então, eles licenciaram a tecnologia, eles protegeram, com a ajuda da Inova, né? Claro, a tecnologia primeiro no Brasil, e em 12 meses a gente entrou com o pedido via PCT, e aí foi escolhido, né, os Estados Unidos e a Europa como países para ser explorado isso, e o pedido já foi concedido tanto nos Estados Unidos, na Europa, e essa semana foi concedida no Brasil. Então, claro que toda essa estratégia de onde se queria explorar a tecnologia partiu da empresa que eles criaram, né? A Inova auxiliou, mas onde de fato eles queriam explorar foi uma decisão da empresa. E aí, é isso. Eu espero que vocês tenham aí aprendido um pouquinho dessa área que é tão ampla, e o tema, querendo ou não, dá pano para manga aí para a gente conversar, mas a gente fica à disposição para qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida agora. O meu contato, né, inicial é o Patente. A gente fica à disposição aí, se tiverem alguma dúvida. Obrigada.